Quando você ouve cultura alternativa, o que vem na sua cabeça? Se você não for alguém do meio, você provavelmente pensa em roupa preta muito exagerada, muitos piercings, cabelo colorido, né? Sempre indo pro exagero ou pros tons muito escuros. Mas se eu te disser que o estilo de roupa é só a pontinha do iceberg e obviamente vai muito além de todos esses que eu falei anteriormente. Oi, eu sou a Samara e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura alternativa. Para entender o que é a cultura alternativa, a gente tem que voltar, lá para os primórdios dela, então a gente tem que voltar um pouquinho na história. As raízes dela começaram lá no século XX, na década de 40 e 50. Deixa eu ver se ainda tá filmando. Ok, está. Nessa época, os beatniks, que eram formados por artistas e intelectuais, inclusive, perdão se eu estiver pronunciando de forma errada, eles rejeitavam o consumismo pós-guerra, então eles utilizavam de poesia, jazz e um estilo de vida nômade para poder fazer essa forma de protesto, digamos assim, lá nos Estados Unidos. Então, isso começou lá na década de 40, 50, foi quando começou esse conceito de cultura alternativa, digamos assim. Nos anos 60, os hippies também rejeitaram o consumismo e a guerra no Vietnã, promovendo um estilo de vida com paz, amor e esse espírito de comunidade. Já nos anos 60, o punk ele explodiu, principalmente com bandas como o Sex Pistols, que foi uma das primeiras que mais foi um propulsor, digamos assim. E eles promoviam a questão do DIY, críticas ao capitalismo, essa questão do consumismo também. Inclusive, vale ressaltar que a Vivienne Westwood, eu acho que muita gente conhece esse nome, ela foi uma precursora da moda punk na Inglaterra. Já nos anos 80 surgiu do pós-punk o gótico, com bandas como, por exemplo, The Cure, que explorava já temas mais sombrios, e introspectivos, coisas mais intrigantes. Nos anos 90, o rock grunge ele estourou. Deixa eu desligar o ar, já volto. Nos anos 90, o rock grunge ele estourou em Seattle, então bandas como Nirvana, Pearl Jam, elas trouxeram letras que eram mais intensas e trouxeram também o visual despojado junto com elas, o que já era bem diferente do glamour, que se pregava nos anos 80. O grunge ele representava um desencanto, mas também uma autenticidade. Então chegamos nos anos 2000, onde o emo, como por exemplo My Chemical Romance, e o indie, eles já conectaram o público com umas letras mais emotivas. Um dos pontos, que trata bastante inclusive, desculpa se vocês estiverem escutando uma gritaria de fundo, é que é o moço que vende carregador iPhone, e aí ele fica gritando aqui na frente da faculdade. Um dos principais pontos que a cultura alternativa ela tratava, era dentro da música. E a cultura, alternativa, ela brilha em várias formas de arte, não só na questão da música. Uma delas era, por exemplo, no punk, com a questão do DIY. E quando eu digo DIY, não era nem só a questão das roupas, mas também a questão de cartazes, de zines. Eram vários métodos de DIY, inclusive DIY do it yourself, faça você mesmo, que é uma das coisas principais que grita contra o consumismo, essa questão de, por exemplo, muitas vezes eu quero gravar um vídeo só falando sobre essa questão do consumismo, e do você fazer você mesmo, mas a gente vê hoje em dia tantas lojas, tantas marcas, que vendem, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente também, mas já adiantando esse ponto, são várias marcas que vendem roupas ditas punk, só que por um preço super faturado. E não tem como você vender algo dito como punk se vai contra totalmente a cultura punk, porque o punk ele brigava com essa questão de coisas serem super faturadas. E aí vem uma marca, vende uma coisa super faturada e fala: olha aqui o punk. Então, vocês entendem qual que é o ponto? Enfim, voltando pro tópico que a gente estava falando antes.
nessa era do gótico, né, vários quadrinhos foram criados, inclusive The Sandman, do Neil Gaiman, e também foram feitos vários filmes, como um exemplo de O Corvo. O grunge, ele trouxe muito essa questão também do cru, digamos assim, essa estética que parece ser desleixada, parece ser feita de qualquer jeito, mas você sabe que tem todo um estudo e um senso por trás. O emo e o indie, eles já trazem muito essa questão do caseiro, essa questão de colagem caseiro, né? É mais uma coisa que você assiste e te passa uma nostalgia, mesmo que seja um videoclipe, por exemplo, que foi feito hoje em dia. Mas você assiste e você sente uma sensação de nostalgia, você sente de caramba, eu acho que eu já vi isso antes em algum lugar, eu acho que eu já vivi esse momento. Mas não, é só a sensação que essa subcultura, né, elas traz. No neo-hip a gente já tem muito essa questão, né, da arte sustentável, da arte feita com reciclagem. Inclusive, hoje eu fui em um museu de grafite, né, que tem aqui no centro, e lá tinha uma réplica, né, do Cristo Redentor, que era feita toda de material reciclado e depois, né, foi pintada. E quando você prestava atenção, parar para olhar as partes, né, eu nem tinha reparado de primeira, mas o moço que estava lá até explicou que o dedão, por exemplo, da mão era uma manete, né, um controle de videogame que acabou sendo reciclado e virando, né, uma manete quebrada, acabou sendo reciclado e virando parte de uma obra. E eu tirei uma foto, inclusive, eu vou deixar a foto aqui na tela. E é muito interessante você ver essa questão. Uma vez eu fui numa exposição também aqui no MAN, se eu não me engano. Não foi no MAN, foi no Museu de Arte do Rio, eu acho. E lá também tinham várias esculturas feitas com reciclagem. E você olha de longe e você nem percebe que aquilo era um material reciclado. E aí você chega perto e você vai olhar os mínimos detalhes e você vê, caramba, isso daqui era um carrinho que agora faz parte de todo, né, esse combo. Essas subculturas, elas mudaram a música, a moda, o cinema e até mesmo a publicidade. Porém, muitas vezes acabaram sendo absorvidas pelo público e virando uma tendência em massa. Não que necessariamente isso seja algo ruim, as pessoas estarem ganhando voz, porém, muitas vezes elas acabaram sendo... Como eu posso dizer isso? Muitas vezes elas acabaram sendo apagadas e não tiveram o real motivo sendo espalhado, digamos assim. Obviamente aqui eu só dei alguns exemplos de tipos de subcultura, vai muito além disso também, principalmente porque cada país pode ter uma subcultura específica, né? A gente tem, por exemplo, o Gyaru no Japão, que também é considerado uma subcultura. Tem o Decora, que agora eu não lembro exatamente de onde que é, mas eu creio que tenham pessoas no mundo inteiro que sejam Decora. Enfim. E chega ao ponto de que também muitas acabam sendo confundidas umas com as outras. Como, por exemplo, em inglês tem dois termos que são, né, o goth e o gothic. E muitas pessoas acabam achando que são a mesma coisa, sendo que são coisas diferentes. E cada uma das subculturas, elas têm a sua própria forma de pensamento. Então, pode ser que tenha algumas coisas que sejam parecidas, como, por exemplo, a gente viu que a maioria delas tem essa questão de lutar contra o consumismo. Só que tem outros que têm pontos diferentes. Então, enquanto, por exemplo, algumas são mais melancólicas, outras são mais animadas, né? Em questão, isso quando eu digo em questão de música, ou então até mesmo em questão de arte, né? E quando eu digo que as subculturas não são só a roupa, é que pra você ser alguém, né? Como eu disse que tem a diferença entre goth e gothic, né? Pra você ser, você não necessariamente precisa se vestir todo de preto, usar pancake, né, branco na cara e fazer aquela maquiagem, né, que geralmente as pessoas góticas usam. Você não precisa ser assim, porque é a questão também do estilo de música que você consome,
tipo de arte, né, em um geral que você consome, o tipo de pensamento que você tem. Então vai muito além de só o seu estilo de roupa. Você não precisa se vestir igual aquele estilo, igual aquela subcultura, para você pertencer àquela subcultura. Um grande problema que as subculturas elas enfrentam hoje em dia é a questão dos aesthetics. Se eu não me engano, no último vídeo a gente comentou sobre essa questão de aesthetic. Não lembro agora certo qual ponto que a gente entrou dele, nem até onde a gente entrou, mas eu sei que a gente comentou sobre. E ele é um dos problemas, né? Como eu disse, é um dos problemas que essa questão de subculturas enfrentam. Como eu disse antes, muitas marcas elas vendem looks alternativos em massa e muitas vezes superfaturados, né? Que vai totalmente contra essa questão do DIY e da sustentabilidade. As jaquetas rasgadas viram moda de luxo, as maquiagens começam a ser banalizadas, elementos pertencentes àquelas culturas começam a ser usados só como um objeto de decoração, porque o aesthetic ele foca nisso. Ele foca no visual, ignorando todas as outras partes. A cultura alternativa ela é um universo de ideias, arte e comunidades que desafiam alguns aspectos. Não é só sobre roupas, é sobre você viver com um propósito. As pessoas podem até tentar transformar isso em só uma coisa qualquer, mas a real essência está nas escolhas conscientes. Isso aqui foi uma pincelada muito leve sobre o que é cultura alternativa. Então, se você tem dúvida sobre alguma em específica, pode deixar aí nos comentários. Se você tem alguma curiosidade, também pode deixar aí nos comentários algo a acrescentar sobre o vídeo. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Tem tantos artistas bons que você poderia conhecer se desse uma chancezinha. Inclusive eu vou deixar alguns na descrição, caso você queira dar uma olhada. Eu vou deixar também do lado qual o tipo de música que eles cantam, porque eu acho que pode ser muito legal se você der uma chance. E esse é o meu convite pra você hoje. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Fim.